Falando aqui da taxa Selic, olha quanto pagamos de juros da dívida pública. Isso aqui já foi fechado em 2024. Esse é o nosso orçamento, esse é o nosso dinheiro, gente. E a gente está pagando juros que não tem a ver com a inflação. A inflação, ela está, esse ano que passou, foi 5% ao ano. O ano retrasado também teve um 4%, próximo de 5% ao ano. E a taxa de juros está em 14% ao ano. Eu vou usar uma data de ano fechado, 2021, que não é nem nesse governo. A taxa de juros estava em 7% no meio do ano, ao ano, com uma inflação que estava 10% ao ano. Então esse é número fechado. A inflação, ela existe, mas ela tem metade do que ela era. Então, pelo menos, teria que ser o valor que foi a taxa de juros no período de 2021. Poderia ser a metade, foi 7%, que chegou até próximo de 10%, foi 9% no final do ano de 2021. Poderia ser a 7%. Por quê? A taxa de juros de inflação é a metade disso. O que acontece? Por que é necessário a taxa de juros estar baixa? Porque no mundo, os bancos centrais do mundo, dos países desenvolvidos, são vários países, eu vou citar os dois maiores países do mundo, que é a China e os Estados Unidos, que são trilhões e trilhões à distância do terceiro colocado, que é a Alemanha, que é 4 trilhões de dólares, a China é 18 trilhões, os Estados Unidos é 29 trilhões, o PIB. Então, isso é uma economia grande por quê? Porque eles mantêm taxa de juros baixas, pelo menos historicamente, hoje tem ali um aumento ou outro, mas eles mantêm taxa de juros baixas para quê? Para que se possa financiar, porque ela é base do financiamento de casa própria, base de financiamento de veículos e de bens duráveis, de empréstimos também, de financiamentos a longo prazo e de pagamento da dívida pública. Então nós pagamos muito esses 2 trilhões aqui, saindo do nosso bolso, por causa dos juros, que não está de acordo com a realidade inflacionária. Ah, mas pode aumentar a inflação, a taxa, se baixar a taxa. Nem sempre, porque a taxa de inflação é controlada por outros mecanismos que esses países fazem. Como, por exemplo, importação, estoque regulador, deixar que outros produtos que são baratos, como o da China, entrem no mercado para competir e dar níveis de preço menores. A política de comércio exterior com equipe boa na governança faz com que isso seja equilibrado. Tá? Para isso tem que ter governança, tem que ter equipe, gente formada na área de ciências de política de comércio exterior para isso, tá? Que lidam com isso nas relações internacionais e nas relações comerciais. Tá? Então isso é totalmente controlável. O Parque Industrial Brasileiro, a nossa produção agrícola, o nosso agronegócio, ele é forte e tem tendência de crescimento. Tá? E o que se tem que levar em consideração para a taxa de juros não é os números futuros. Pode-se levar, sim, e tem um balizamento no futuro, mas é os números reais dos 2 últimos anos que não tem inflação alta. Para quê? Inflação baixa. Por quê? Você financiando a casa própria ou nos Estados Unidos, ou na China, ou no Brasil, em qualquer lugar do país grande, ele vai gerar agregados. Vai gerar uma classe média que tem acesso à casa própria. Hoje, boa parte, e não é centenas de milhares, não, é milhões de famílias que não têm acesso porque é inviável fazer um financiamento com os juros que está. Mesmo que se faça um valor mais baixo, dá alto no final. Então, o que acontece? Se os juros tiverem uma condição menor hoje, você tem a condição de pagar parcelas menores, de negociar dívidas com valores menores, de ter menos inadimplência no mercado. O que aconteceu com o crédito do trabalhador agora? Com os juros mais baixos, o que aconteceu? Pode se tirar crédito, pode se pagar dívida. Os próprios bancos vão ter um alívio na sua inadimplência com juros menores para o trabalhador. O trabalhador quer pagar. Então, acesso à casa própria, acesso ao primeiro carro. Você imagina milhões de casas novas sendo feitas, geração de emprego, novos condomínios, na área de segurança, na área de manutenção, na área da construção civil, em diversos setores, veículos que há tantas empresas como as pessoas particulares precisam de veículos, precisam de transporte, as empresas precisam de logística e se gera emprego. Por isso é que essas economias são grandes. Então, o Brasil tem que ter taxa de juros menores para gerar condição de financiar bens duráveis como a casa própria, que é um sonho das